Olá, que bom te ver por aqui. Isso mesmo, constância. Espero que você esteja anotando tudo. E na dúvida, volte às outras aulas. Aprenda, escreva e repasse isso que você está aprendendo. Estamos no basicão da Bíblia e hoje nós vamos aprender sobre um fator histórico, a divisão ali, Reino do Norte e Reino do Sul. Gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse em 1 Reis 11. 1 Reis 11. E nós vamos ler algumas partes para que a gente consiga entender um pouco a situação, certo? As 12 tribos teve uma divisão. Não continuou certinho as 12 tribos servindo ao Senhor, não. Então, nós vamos entender aqui 1 Reis 11, capítulo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e de Titas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão o seu coração para os deuses dela. Ou seja, Deus já tinha alertado o povo. Homens, não casem com essas mulheres, porque esses países, esses lugares, são lugares idólatras que adoravam outros deuses, deuses de sacrifício humano. Então, não se misture com esse povo. Deus até mandou que quando o povo fosse conquistando ali, que era para matar todo mundo, não se misturar. Mas aí o povo não foi obedecendo, foi conquistando e foi se misturando, conquistando e se misturando. E aí, Salomão desobedeceu, um homem tão sábio, mas na sua velhice deixou-se levar por tantas mulheres que ele tinha. E aí, o que aconteceu? No entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou com 700 princesas e teve 300 concubinas. E elas desviaram o seu coração do Senhor. Então, Salomão aqui falou, Salomão deixou o seu coração ser desviado por causa dessas mulheres. E aí começa a bagunça, porque ele começou a fazer sacrifícios e a servir esses deuses dessas mulheres. Então vamos lá, 1 Reis 11, agora estamos no versículo 11. Por isso o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu os meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Mas por causa de seu pai Davi, não farei isso quanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho e ainda assim não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo por causa do meu servo Davi, de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Então agora você vai lá para o versículo 30. Aias pegou sua capa nova e a rasgou em 12 partes. Disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar as 10 tribos a você. Contudo, deixarei uma tribo para ele por causa do meu servo Davi. Então, por que aconteceu a divisão? Eu já vi pastores pregando que foi por causa de política e economia, certo? Você vai ver isso, política e economia, no capítulo 12 de 1 Reis. Mas se você for voltar o capítulo 11, a divisão começou aqui, na desobediência de Salomão. Salomão desobedeceu e o Senhor falou que ia tirar dele o reino. Ia tirar do filho dele. Então começa a divisão aqui. Ficaram as tribos, né? Ficaram 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro. Então ficou Reino do Norte, Reino do Sul. Quem reinou no Reino do Sul foi Roboão.
filho de Salomão. E quem reinou no reino do norte foi Jeroboão, seu servo. Foi isso que a gente leu aqui? Uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu os meus decretos, certamente tirarei de você o reino e entregarei a um dos seus servos. Então, ficou uma parte ali com a descendência de Salomão por causa de Davi, porque Deus ia honrar a aliança que fez com seu filho Davi, mantendo um no trono. Então, ficou 10 de um lado, 2 do outro. Então, quando você começar a ler o livro de Reis, você vai ver sempre um rei reinou tantos anos em Israel, outro rei reinou tantos anos em Judá. E aí agora você entendeu por que tem sempre 2 reis aparecendo ali, por causa dessa divisão, certo? Jerusalém é a capital de Judá. Então, quando vê Judá e Jerusalém, é o mesmo território ali, o Reino do Sul. Quando você vê falando Samaria, Samaria era a capital de Israel, certo? Então, quando você estiver lendo o livro de Reis e falar, e reinou sobre Israel, não é sobre as 12 tribos, reinou ali sobre as 10, por causa dessa divisão, ok? Isso é importante você saber, para você agora começar a entender. Por que saber isso? Para entender o livro de Reis, primeira e segunda Reis. As profecias direcionadas a cada um desse reino. Então, lembra que eu falei que tem os profetas maiores e menores? E tem aqueles que profetizam no exílio, pós-exílio, durante o exílio, antes do exílio. Mas aí você precisa saber para quem que ele está profetizando. Então, agora que você sabe dessa divisão, você vai saber para quem ele está profetizando, para que povo, né? Então, por exemplo, Malaquias, ele profetiza para o reino do sul. Quem é do reino do sul? A descendência de Davi, que ficou, né? A família ali, a descendência da família de Davi, que ficou ali com uma tribo, com 2 tribos, né? E as outras 10 ficaram no reino do norte. Oséias, outro exemplo, que é um profeta, profetizou sobre o reino do norte. Você vai lá no seu sumário, né? Vamos rabiscar ele todo aí para a gente entender. E vai colocar assim, um X. E esse X significa o quê? Profetizou durante o exílio. Aí você vai lá e risca, certo? Você vai fazer ali uma legenda para os seus símbolos para você conseguir entender, ok? Então, vamos lá. Profetas do reino do sul. Então, você vai colocar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, são profetas que profetizaram para o reino do sul, descendentes de Davi. Profetas do reino do norte: Oséias, Amós e Jonas. Aí agora eu quero que você coloque assim, que profetizou pós-exílio e que profetizou dentro do exílio, tá? Tá fazendo uma legenda aí com símbolos e vai colocando. Então, quem profetizou pós-exílio? Ageu, Zacarias, Malaquias. Quem profetizou no exílio? Jeremias, Ezequiel, Daniel. Certo? Então, você fazendo isso, você vai entender qual a direção que o profeta estava tomando ali. Por quê? Né? Voltando aqui, o reino do norte ele foi destruído pelos persas. Então, essas 10 tribos, elas desobedeceram tanto que elas foram destruídas. O reino do sul, a descendência de Davi, que o Senhor escolheu, a gente leu aqui, a tribo que eu escolhi, certo?
Então essa descendência aqui, ela foi levada cativa para Babilônia. Então quando você lê ali, né, Malaquias, lê aqueles profetizando para o povo se arrepender, porque o Senhor ia trazer aquele povo de volta. Aí você fala assim, mas de volta para onde? Mas para onde? Aonde que ele estava? Agora você está conseguindo entender, certo? Então esse reino do sul, ele foi levado cativo, levado como escravo para a Babilônia. Então lá os profetas também profetizaram. E aí esse povo foi, o Senhor resgatou, libertou esse povo e eles foram levados de volta para as suas terras. Então agora que abriu um pau, como diz o meu filho, né? Pá, abriu um leque na sua cabeça. Quando você começar a ler o livro de Reis e quando você começar a ler os profetas, com certeza vai vir uma clareza na sua mente e você vai conseguir seguir ali entendendo a história. Então é importante você conhecer esse fator histórico, a divisão ali, Reino do Norte e Reino do Sul. Amém? Se foi difícil, volta à aula, mas não desiste. Amém?